Ei, ei, fica por aí que hoje a gente vai falar sobre o tema mais pedido nos projetos do Meu Sagrado, que é a energia feminina. Eu sei que você aí que segue o Meu Sagrado ou a comunidade Meu Sagrado, aquilo que você mais busca olhar aqui é a sua energia feminina. Apesar de o nosso valor amplo ser o equilíbrio das nossas polaridades, energia feminina, energia masculina, yin, yang, ânimo, ânimas, a gente já falou muito sobre isso tudo aqui. Mas, na caixinha dessa semana, um dos temas que mais apareceu foi a energia feminina. Então, lá vamos nós, dessa vez, focar mais nela. Vamos mergulhar juntas. E eu dou as boas-vindas a você que me acompanha aqui ao vivo, a você que está assistindo a nossa gravação. Seja muito bem-vinda. Abra o seu coração a partir de agora. Faça aquelas 3 respirações profundas para estar conectada nesse vídeo, nessa live, de forma aberta e prazerosa. Esse é o objetivo dos nossos encontros, que você esteja bem e acolhida desse lado de lá. Sinta-se sempre assim aqui no Meu Sagrado. É o seu espaço de acolhimento e amorosidade. E para falar desse tema, energia feminina, é impossível eu não falar de Yin Yang. Porque, como eu disse, para nós aqui um grande valor é o equilíbrio dessas duas polaridades, dessa dualidade, dessa energia que compõe os seres humanos e também tudo ao nosso redor. Então é impossível separar essas energias e sim, a gente precisa falar sobre elas nesse momento. Então, eu começo relembrando para vocês que praticamente tudo que a gente conhece no universo é composto dessas duas polaridades yin e yang, não só os seres humanos, mas também o Sol e a Lua, como a gente já viu por aí, esse significado, esse exemplo delas, né? O Sol e a Lua, a Terra, a água, as árvores ao nosso redor, os animais que compõem a nossa fauna, tudo está impregnado dessa energia yin e yang. Porque inicialmente eles são considerados até forças opostas, né? Alguns colocam como o bem e o mal, aquilo que não se mistura, e na verdade são complementares. Complementares na sua unicidade, dependem um do outro para essa composição universal. Tudo o que existe, repito mais uma vez, necessariamente vai possuir essas duas forças, que são forças, são potências. Nada existe no universo sem o yin e o yang. E o masculino e o feminino são também assim. E o homem e a mulher são também assim. E eu digo dessa maneira porque são coisas muito diferentes. Homem e mulher, diferente de energia masculina e energia feminina. Apesar de nossa sociedade ocidental ter colocado isso como coisas paralelas, coisas iguais. A gente é ensinado a fazer algumas coisas e nos dizem que são coisas de mulher e que outras coisas não devemos fazer porque são coisas de homem. Mas quando a gente está falando de energia feminina, energia masculina, yin, yang, ânimo, ânimas, a gente está falando de energias que vivem face a face, sempre juntas, de um interrelacionamento e não necessariamente de um enfrentamento entre essas duas. Por isso que eu digo para as mulheres, não excluam jamais a energia yang da sua vida, assim como os homens não deveriam negar a energia yin dentro deles, porque ela é também uma potência ali para eles, assim como o yang é para nós. São complementares, não são excludentes. O homem, por exemplo, desconectado da sua energia yin, que seria essa energia que a gente tanto associa de forma ocidental ao feminino, ele perde a sua emotividade, perde a capacidade de ter empatia, a capacidade de ser sensível e ter compaixão a questões humanas, né? Então, quando há uma grande ênfase de um determinado lado, uma pessoa, a gente pode dizer, é mais yang. Não necessariamente o homem é mais yang e a mulher é mais yin. Existem mulheres que estão na sua polaridade mais forte yang, homens que também estão numa polaridade forte yin. E assim as coisas vão acontecendo e as energias vão se desenrolando em nós. Pode haver uma ênfase dessas energias, mas elas jamais vão deixar de existir dentro de nós. E esse trabalho que a gente faz de olhar para o nosso feminino é justamente para que esse equilíbrio possa acontecer. Porque o yin pode cair muito, ou então o yang pode cair demais. O yang pode estar super elevado, ou o yin está super elevado. O fato é que as duas estão em nós. E se você olha para isso, você consegue resolver diversas coisas na sua vida, tendo maior clareza de qual caminho você deveria seguir. Por quê? Por exemplo, a gente tem aqueles homens que você vê como mais yang, que se eu explicar aqui o processo mais ou menos deles, todos vocês vão se identificar. Então, é aquele homem que a gente vê com energia de força, aquele homem que leva essa energia da ação para o mundo, da ação para fora, né?
Da mesma maneira, se a gente pensa numa mulher que teria a energia yin, que teria uma energia que vocês chamariam de feminina, é também aquela mulher que é mais sensitiva, mais emotiva, tem compaixão, tem empatia. Mas isso não necessariamente vai ser a regra, porque como eu disse, é o equilíbrio, as duas polaridades vão sempre existir em nós. E aí, para exemplificar como nós podemos estar ora na polaridade yin, ora na polaridade yang, eu vou trazer o exemplo da água. Se a gente pensar na água, muita gente por aí vai dizer, a água é yin, a água é acolhedora, é a mãe, é representada por diversos arquétipos e energias que são do feminino, então certamente a água é yin. Mas não, pelo contrário. A água, em diferentes fatores, ela pode se tornar yin ou yang. Se você encontra, por exemplo, a água no formato sólido, quando você pensa nas enormes geleiras, ela está ali na sua maior potência yang, de força, de dureza, de ser resistente. Isso é energia yang. Quando, por outro lado, você encontra o vapor de água, por exemplo, de uma cachoeira, que você vê subir como se fosse o vento, ela está na sua maior potência yin, de leveza, de abertura, de fluidez. Então, essa energia vai ser sempre muito tênue. Não necessariamente você vai excluir uma, você vai apenas escolher qual você pode usar. Como esse exemplo da água, por exemplo, em alguns momentos você usa água sólida, precisa dela e ela é necessária. Em outros momentos você vai usar essa água como vapor, você vai usar essa água mais líquida, mais fluida. E esse é o fator determinante para você decidir o que fazer com o seu yin e o seu yang. Quando você tem consciência e presença, você sabe exatamente como usá-lo, seja na sua força, na sua rigidez, na sua dureza, que é sim necessária para a vida, seja na sua fluidez, na sua leveza, na sua serenidade, que também é necessária para muitos momentos da vida. Uma das piadas que a gente que estuda o sagrado feminino, também o feminismo, que a gente mais ouve é justamente que aquela questão de o saco de cimento, né? Quem vai descarregar o caminhão de cimento se não forem os homens? As mulheres falam tanto de direitos iguais, enfim, eles gostam de fazer essa piada aí fora, né? Mas aí eu trago uma importante reflexão sobre essa questão de yin e yang. Se o yin e yang vivem nas duas polaridades, se esse yang é mais essa força, essa rigidez, essa dureza, esse suportar, enquanto que o yin é a fluidez, é essa leveza, essa serenidade, qualquer dos dois lados pode ser treinado e aperfeiçoado para resolver qualquer problema, qualquer situação, qualquer desafio. Então, voltando ao caminhão de cimento, qualquer mulher pode ser treinada na força e nas atividades que são necessárias para desenvolver a força no seu corpo físico e sim conseguir descarregar um caminhão de cimento ou qualquer coisa muito mais pesada, até porque hoje a gente já tem muitas mulheres ocupando todos os espaços que elas desejam. Da mesma maneira, o homem que é colocado aí fora nessa sociedade ocidental, que faz apenas essas coisas de força e de raciocínio lógico, né, que não deveria fazer coisas mais leves, ele também pode ser um ótimo pai, um ótimo dono de casa quando treinado e preparado para aquele momento. Então, essas atividades que às vezes são colocadas de forma errada, como do masculino e do feminino, da fêmea e do macho, na verdade são questões culturais que são colocadas no nosso dia a dia e que a gente, como é formado assim ao longo da vida, a gente nem percebe que tudo isso está passando por nós, né? Tudo isso está nos atravessando nas nossas decisões. Então, é muito importante ter essa clareza, ter essa presença para decidir o que você quer desenvolver em você. Se você vai desenvolver a sua força de ação, se você vai para fora, para esse externo, para o lado de cima, para resolver as coisas, para jogar para fora, você vai buscar o calor, você vai buscar o alto, que é essa energia yang, né? Essa energia de guerreiro-guerreira, porque não é só o homem que tem. Relembro mais uma vez. Da mesma maneira, se você quer desenvolver em você mais a sua energia yin, você vai buscar o quê? A sua intuição. Você vai buscar olhar para dentro, para o seu interior. Sempre o lado de dentro vai ser o lado yin. E que traz também muita força e muita sabedoria. E sabedoria é uma das palavras que rege, né, essa nossa energia yin. Então, se é isso que você precisa, você vai estar mais introspectiva, mais intuitiva, vai estar mais para dentro da terra do que para o sol, para o céu. E vai sim encontrar as respostas que você precisa para usar na polaridade que você precisa. E assim é que a gente vai reencontrando esse nosso equilíbrio, que é yin yang, que é ânimos e ânima, que é também energia masculina e feminina. Então, vale muito a pena você trazer essa presença. Mas para trazer essa presença, você precisa primeiro se conhecer.
buscar olhar para dentro, ter uma forma assertiva de saber se realmente aquelas energias estão desequilibradas, em qual grau elas estão desequilibradas. Então, para ficar bem forte e para que vocês consigam identificar de forma mais fácil aí, deixar bem claro energias que seriam verbos ligados a essa energia aí. Perceber se você está conectado com o seu emocional, com a sua sensibilidade, aberta no sentido de receptividade, flexibilidade, de forma mais espontânea, mais fluida, mais expressiva, intuitiva, se você se sente cuidadora, não só do outro para o externo, mas também para você. Como está a energia da contemplação na sua vida, a imaginação e a satisfação pessoal ligadas diretamente à sua criatividade. Como essas energias estão fluindo em você e no seu dia a dia. E também a serenidade, que é muito ligada a essa energia ainda. São características dessa energia feminina que vocês pediram lá na caixinha de forma mais forte para descrever. Mas, relembro, elas não são as únicas necessárias na nossa vida. Às vezes as mulheres procuram aqui o meu sagrado, por exemplo, querendo reconectar essa energia feminina e sem perceber o quanto o equilíbrio aqui é potente, né? Porque não adianta também você colocar esse yin lá no alto e perder a sua força de ação. E é aí que vem um ponto importante. Quando essas energias estão desalinhadas em nós, coisas que você pode perceber quando, por exemplo, essa energia feminina, essa energia yin, estiver em um excesso, em um desequilíbrio, aí sim, nessa hora, você precisar trazer para você a sua energia yang. Quando você está com excesso de ideias, pensamentos, mas está sem ação, não está conseguindo agir, não está conseguindo sair do lugar. Quando você tem falta de motivação para agir, as ideias estão ali, estão rondando, mas você não implementa, você sabe o que tem que fazer, mas não sai do lugar. Tem muitas vezes a criatividade, a imaginação, mas tudo sempre na teoria. Está sempre estudando um pouco mais, buscando um pouco mais, não é a hora ainda de colocar em prática, não é a hora ainda de levar para o mundo, e isso te leva para uma apatia. Isso quer dizer que as suas polaridades estão desalinhadas. E que é importante você buscar um pouco daquela outra polaridade para entrar num equilíbrio. Em alguns momentos, a gente até pega a nossa energia yang com maior força, coloca ela acima mesmo. Agora é importante ter clareza e decisão nesse momento, saber o que você está fazendo, para você agir, colocar projetos em prática, por exemplo. Porque apenas a energia yin não resolve. Lembra o exemplo que eu trouxe da água? É importante a água no estado sólido, é importante ela como vapor, é importantíssima ela no estado líquido. E assim essa energia flui em nós, as duas energias, de acordo com as nossas necessidades. Elas são potências que a gente pode usar a nosso favor. Essa análise que, em geral, a gente mergulha aqui dentro dos processos integra, né? Que é uma jornada completa para entender esse equilíbrio, de como você está lidando com tudo isso para implementar dentro dos seus sonhos. Então, muitas vezes vocês chegam com um sonho e não sabem necessariamente como realizá-lo, onde achar energia para realizá-lo, né? E a gente vai medir juntas, analisar quais são as forças, se são forças yin ou forças yang, que vão te ajudar a colocar isso em prática no seu dia a dia. Então, a gente passa por 16 pilares em sessões individuais de um método que é exclusivo aqui do meu sagrado, para você observar as suas heranças emocionais que têm vindo da sua ancestralidade, trazer esse ciclo menstrual, que é uma energia yin poderosíssima para o seu dia a dia, reconhecendo isso como força e não como fraqueza, trazer também o yang para esse agir, para as implementações, para colocar em prática a ação, o calor no seu dia a dia, mas olhar também para o seu auto-amor, para as suas relações afetivas, para a sua família, para a sua sexualidade, muitas vezes deixada de lado quando a gente está muito na polaridade yang, por exemplo, ou sendo apenas superficial quando estamos na polaridade yang. Olhar para o diálogo que você está tendo com as pessoas ao seu redor, que traz um pouco dessa energia yin, para como a abundância está fluindo na sua vida e ela vem das duas polaridades em equilíbrio. A abundância não é só ação, não é só energia yang. Da mesma maneira, a sua saúde também traz dentro desse equilíbrio aí. Dentro desse integra, diversas ferramentas complementares são utilizadas, né? Desde todas as minhas formações, desde o Reiki, o Theta Healing, passando pelos processos de barras de axis, a terapia multidimensional e, claro, o nosso amado sagrado feminino que traz os saberes ancestrais, os saberes das ervas, a conexão da cura pela natureza e com a espiritualidade feminina. E aí é bem importante deixar claro aqui que essa espiritualidade feminina não passa necessariamente por uma religião, mas sim por um olhar amplo e aberto de diversos pontos de vista, para que você se reconecte à sua fé, ao que faz sentido ao seu coração, ao que faz essa fé vibrar dentro do seu coração, sempre com muito respeito ao que aquela mulher traz.
porque todas as nossas bagagens são importantes de ser olhadas dentro desses processos. A mulher que ingressa de forma integral, ela tem direito a 4 bônus bem babadeiros, que estão descritos lá no site que está no link da bio. E é sobre olhar para isso como uma grande potência, né? Você vai passar por uma jornada ao longo de praticamente um ano. Aquelas que escolhem me ver uma vez por mês ficam junto comigo, acompanhando, segurando a mão, recebendo como a energia impede, mas também recebendo os empurrões como a energia Yang pede e faz. Fortalecendo você para agir e fazer dentro das suas escolhas, não apenas para ficar aqui no campo das ideias. Então, pensando nesses exemplos todos que eu trouxe sobre a energia Yin Yang, principalmente esse equilíbrio, mas também a energia feminina, que é o que foi pedido, né, por vocês, eu peço que cada uma sinta aí quais são as energias que hoje estão mais fortes no seu dia a dia. Se observa no seu dia a dia e percebe se você está mais no fazer excessivo, inclusive exaustivo muitas vezes, ou se pelo contrário, você está conseguindo trazer a serenidade, está conseguindo trazer o cuidado, a observação, aquela leveza e fluidez para o seu dia a dia. Se algo não está acontecendo, você está em desequilíbrio. E se você sente, mais uma vez relembro, uma forte apatia, uma falta de ação, é porque está faltando o Yang aí. Então não procure o meu sagrado só quando você quer energia feminina, porque o equilíbrio é que é necessário. Muitas vezes essa energia feminina pode estar em excesso, como eu descrevi aqui, e você precisar de fortalecimento para equilibrá-la com o seu Yang, assim como na natureza acontece. Eu sou muito grata pela escuta de cada um de vocês que passou por aqui ao vivo, as que puderam ficar, as que não puderam ficar. E grata também a você que me assiste aqui, caso esteja assistindo a gravação. Fico à disposição para tirar suas dúvidas, principalmente no direct, mas também nos comentários. Fiquem à vontade para colocar nos comentários, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra mulher. E deixem suas dúvidas também sobre a energia masculina. Quem sabe ela se torna o tema da nossa próxima live. Grata pela escuta. A gente se vê muito em breve. Namastê.